Bora, pessoal, mais uma semana finalizando hoje por aqui, sexta-feira, dia 15 de julho. Bora fazer minha análise aqui primeiramente do índice e depois a gente comenta também do dólar, beleza? Um dia hoje para mim, pessoal, fiquei zerado, tá? Não vi aí nenhuma oportunidade muito clara a se fazer, tá bom? Então, acabei preferindo aí encerrar a semana sem fazer nenhum trade aqui no dia de hoje, beleza? Vamos lá, pessoal, o que o mercado faz? O mercado abre hoje aqui com gap de alta no índice, né? Um gap aqui de mais ou menos 305 pontos, tá? E o primeiro candle do dia, pessoal, acaba rejeitando um ponto importante, que era aqui, ó, essa região de 61.8, tá? Que a gente tinha do Fibo de mínima e máxima do dia anterior, tá bom? O primeiro candle do dia que já acaba rejeitando, tá? Esse ponto e acaba criando uma estrutura aqui de baixa no começo da manhã, beleza? Acaba fazendo esse primeiro pivô de baixa. Se a gente puxa a Fibo, ó, dessa máxima com esse fundinho aqui, o mercado acabou pegando o primeiro alvo, sentiu pressão compradora nessa região de fundo toda aqui anterior. Olha só, a gente tinha uma região aqui de defesa, né, de suporte aqui do dia anterior. O mercado acabou rejeitando, fez fundo nesse ponto e acabou entrando um fluxo de compra, né? A gente percebe que esse fluxo de compra, o mercado acabou fazendo um topo mais baixo que o anterior, né? Fazendo esse topo mais baixo que o anterior, falhando o topo nessa região, o mercado começa a voltar a cair, perde aqui, ó, a mínima do dia até então e ativa essa estrutura aqui de espelhamento, né, gerando outro alvo de Fibo para a gente. Se a gente trabalha aí com outro alvo de Fibo, pessoal, pegando esse topo com esse fundo, o primeiro alvo seria exatamente nessa região onde foi a região da mínima aqui do dia de hoje, tá bom? O mercado falhando fundo nessa região, pessoal, acaba entrando um fluxo aqui comprador por conta da notícia, ó, a partir das 11, e acaba impulsionando, né, invertendo todo o movimento do mercado, né? A gente estava até trabalhando já abaixo aqui da região da mínima de ontem, que era um ponto importante, né? O mercado tinha conseguido ultrapassar essa região, porém, a partir aí do fluxo comprador da notícia, o mercado acabou fazendo realmente um falso rompimento dessa região, tá bom? Voltando aqui a trabalhar acima desse ponto, né? A gente podia traçar FIBA, a gente vê que o mercado acabou rompendo reto todos os níveis, né, de 38, 50 e 61, fez uma estrutura aqui, ó, de pullback na VWAP, depois foi testar lá a região, né, que era a máxima do dia até então. Faz uma retração, quando chega nessa região, acaba sentindo um pouco de defesa. Se a gente puxa a Fibo desse movimento, a gente vê que o mercado faz uma retração aqui exatamente no 38.2. E depois rompe a estrutura, gerando alguns alvos para a gente, né? Tanto esse aqui do pivô, quanto também de espelhamento, né? Desse fundo, desse topo, aliás, com esse fundo. Então gerou alguns alvos de espelhamento. Se a gente trabalhasse com esses alvos, pessoal, o alvo do pivô seria só aqui em cima, tá? O alvo do espelhamento seria nesse ponto que o mercado quase pegou aqui no dia de hoje, faltou alguns ticks só. E pegando realmente a mínima do dia aqui com a máxima do primeiro candle do dia, o primeiro alvo seria um pouco mais acima aqui, tá bom? A gente tinha alguns pontos de trava também que o mercado podia acabar rejeitando, né? Se a gente puxa um Fibo dessa mínima aqui de hoje com o topo do dia 13, o mercado chegou ó, bem perto aqui também dos 50% e acabou falhando o topo antes aqui na região de 38,2%, beleza? Depois que o mercado chega nesse ponto, pessoal, ele até faz ó, um range bem lateral aqui nesse ponto, rompe querendo dar continuidade, porém não consegue nem testar aqui ó, os 50%, perde volume, né? Esse horário aqui de sexta-feira à tarde é um horário que o mercado tende a perder bastante aí o volume, tá? Perder bastante volatilidade e encerra o dia aqui no momento com 0,86 de alta, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos possíveis gatilhos, pessoal, aqui pelo gráfico de 5 minutos. Pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos, na minha visão, ó, foram nesse candle e depois do movimento de alta, ó, nesse candle e nesse candle aqui, tá bom? Acabou aí que foram os melhores gatilhos hoje pelo gráfico de 5 minutos, tá? Gráfico diário, pessoal, do índice, o que a gente tem? Um candle aqui é um PFRzinho, tá? A gente está numa região importante, que é aquela zona de 61 que eu mostrei ontem para vocês, olha só. Pelo gráfico semanal fica até mais claro, pegando o fundo aqui de 2020, com o topo de 2021,
a gente está numa zona aqui de 61,8. E percebam que aqui pelo gráfico semanal a gente está respeitando por enquanto essa zona. O mercado, falta uma hora aqui ainda para o mercado fechar, porém por enquanto a gente está respeitando e querendo fechar acima desse 61,8. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente está numa região de suporte por enquanto aqui no gráfico diário. O volume aqui do dia de hoje baixo, né? Bem baixo da média. E se a gente respeita esse 61,8 e ganha a máxima aqui de hoje, a partir de segunda, a gente pode vir fazer um pullback na média de 9, na média de 20, em retração de todo esse movimento aqui de baixa, tá bom? Gráfico semanal do Ibov, pessoal, mesma coisa, né? A única diferença aqui pelo Ibov, a gente está na zona de 50% ao invés do 61,8 do índice, beleza? Mesmo cenário aí muito parecido, tá? O dólar, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no dólar no dia de hoje. O dólar, pessoal, abre aqui hoje com gap de baixo, um gap aqui de mais ou menos 13,5 pontos, tá? E esse movimento do dólar acaba sendo anulado, né? Essa força vendedora do gap acaba sendo anulada aqui no começo da manhã, né? A gente vem aqui, ó, que o dólar já vem fechar o gap logo cedo, tá? Depois ele acaba falhando no topo aqui no ponto, ó, que se a gente pega a FIBO desse fundo até esse topo aqui, ó, era um 61,8, então ele falhou topo aqui nesse ponto no 61, né? Veio testar o 100% do movimento, porém, nesse ponto o mercado não consegue confirmar o rompimento, né, e ativar os para baixo, entra a defesa compradora e o dólar acaba fazendo uma estruturazinha de alta, né, um pivôzinho aqui bem micro, tá? Que gerou alguns alvos aí pra gente para cima, tá? Se a gente trabalha com esse pivô, olha só, aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo e o último alvo estaria um pouco mais acima, né? Ele acabou falhando o topo aqui novamente nesse ponto agora, tá? Esse ponto, pessoal, se a gente puxa a FIBO dessa mínima com a máxima de ontem, aqui era uma região de 50% de FIBO, mais vários topos aqui do dia de ontem, tá? Então era uma região importante. A gente tinha aqui, ó, fundo de ontem, topos de ontem, né? Então aqui era uma região importante de confluência junto com esse 50% de todo o movimento de baixa, tá bom? Falhando topo nessa região, o mercado acaba fazendo uma estrutura aqui de baixa, né? Um pivôzinho de baixa bem micro e reverte o movimento. E se a gente puxa a FIBO desse pivôzinho de baixa, olha só, a máxima de hoje com esse primeiro fundo, ele retrai na zona de 50%, depois perde o fundo armando o pivô de baixa, que seria o primeiro alvo, segundo alvo e último alvo de FIBO cravado exatamente nessa região. Essa região, pessoal, era uma região de muitas confluências, tá? Por quê? Primeiro, pessoal, que se a gente dá uma olhada aqui no dólar, ele vinha trabalhando, ó, num canalzinho de baixa, tá? Se a gente projeta esse canal de baixa, ó, pegando duas LTBs superiores e inferiores, a gente percebe que, ó, esse ponto que ele acabou parando era exatamente a confluência, ó, do canal de baixa, né? Era a linha de retorno aqui inferior do canal. Então ele acabou segurando esse ponto. Primeiro, pelo terceiro alvo desse pivô de baixa, confluência, ó, da LTB do canal de baixa, e por um cenário um pouco mais macro, pegando um FIBO da mínima do dia 11 com máxima de ontem, aqui era uma zona de 61,8. Se a gente pega um FIBO da mínima do dia 8 agora, que foi o fechamento do dia 8 com máxima de ontem, aqui era a zona de 50%. Tá? Então perceba aí, ó, 4 confluências muito importantes para o dólar acabar fazendo fundo nessa região, né? E acabar segurando o movimento e voltar a corrigir, né? A gente tinha retração de 61,8 do fundo do dia 11 com máxima de ontem, retração de 50% do fundo do dia 8 com máxima de ontem, terceiro alvo do pivô aqui micro do intraday e linha de retorno, né, a LTB aqui do canal de baixa, tá? Então 4 confluências aí para o mercado acabar segurando nessa região, tá bom? Depois que o mercado segura nessa região, pessoal, deixa eu apagar esses estudos, a gente podia puxar um FIBO, ó, da mínima de hoje com máxima de hoje, a gente vê que o mercado faz um movimento de correção até os 50% e depois basicamente fica lateral nesse range aqui, tá? Nada a se fazer depois aí, na minha visão, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos possíveis gatilhos de entrada, pessoal, pelo gráfico de 5 minutos, olha só. Na minha visão, pessoal, os melhores gatilhos aqui no dólar foram na venda, ó, nesse candle, tá? Depois, o movimento de alta, ó, nesse candle aqui.
E depois, na venda, pessoal, de novo, nesse candle, tá? Para mim foram os melhores gatilhos aí de entrada no dólar aqui no dia de hoje. Depois, aqui no período da tarde, não faria mais nada não, tá bom? Gráfico diário, pessoal, do dólar semanal, vamos dar uma olhada como está fechando. Olha só, mais um ponto de defesa de confluência naquela região de mínima, era a média de 9 aqui, exponencial do gráfico diário, tá? Que o mercado acabou sentindo pressão compradora nela também, tá? A gente tem a formação aqui hoje, um padrãozinho, ó, de 1, 2, 3 de venda, tá? Então vamos ficar atentos aí, se o mercado perde essa mínima aqui do dia de hoje. A gente tem várias confluências nesse ponto aqui também, tá? Pelo gráfico semanal, a gente tem um candle aqui levemente positivo, né? Porém com bastante defesa vendedora nesse ponto também. Pelo gráfico semanal a gente vê a formação aqui do fundo duplo que ele fez, que foi ativado há algumas semanas, né? E também, ó, se a gente puxa um Fibo desse fundo com esse topo, o mercado está segurando, ó, uma zona de 50% aqui pelo gráfico semanal. Então vamos ficar atentos aí a esse contexto de mercado gráfico aqui também. Fechou? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar aqui no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma aí durante toda essa semana. Tamo junto, vamos que vamos. Um forte abraço a todos aí e até semana que vem. Valeu!